Livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, versículo 1 em diante. É um texto conhecido para os leitores da Bíblia, claro, para os fominhas, aqueles que anualmente seguem aí um plano de leitura para ter um conhecimento geral da Bíblia, não total, porque ninguém esgota a palavra de Deus. Todos acharam? Números capítulo 16. Quem achou pode sentar. Sentem, queridos, que o texto é longo, mas a mensagem não será longa. Melhor sentar porque vai acompanhar com mais tranquilidade essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Corá, filho de Izá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés, se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. Depois, Moisés disse a Corá e a todos seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e pela manhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também um sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manava leite e mel para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse então a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você, Corá, e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles, à entrada da tenda do encontro,
a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Amém. O Senhor fale conosco. Que texto impactante. Se você entendeu bem a leitura, é um texto que nos faz tremer e temer. Irmãos, Corá e a sua turminha, eles são símbolo universal daqueles que promovem contendas e divisões entre o povo de Deus. Símbolo universal. E vimos no texto que lemos que Corá foi o quê? O cabeça de uma rebelião, juntamente com Datã e Abirão, a turminha do barulho, o grupinho seleto que se levantou contra Moisés. E, com base no longo texto que lemos, nós vamos conhecer um pouquinho de quem foi Coré. Algumas versões falam Corá. Eu vou usar o Corá, tá? Corá, Coré. Vamos conhecer um pouquinho de quem foi Corá e a sua patota e tirar aí algumas lições práticas para a nossa vida. É interessante, querido, observar que até com personagem ruim da Bíblia, nós podemos aprender. Aprendemos até com coisa ruim, com Judas Iscariotes, com Absalão, com Caim, e por que não dizer com esse cidadão chamado Corá. Então, quem foi Corá? Primeiro, ele foi um líder na congregação de Israel. Um líder. Amados, em todos os ramos da sociedade, alguém precisa estar no comando. Todos os ramos. Né? Nenhuma instituição funciona se não houver o líder e o liderado. O que manda e o que obedece. Por exemplo, os pais têm autoridade sobre o lar, sobre os filhos. Os professores têm autoridade sobre os seus alunos. Os administradores, empresários têm autoridade sobre os seus funcionários, sobre as suas empresas, suas fábricas. Os governantes
tem autoridade sobre os seus municípios ou a sua nação, e assim por diante. E na congregação de Israel não era diferente. Moisés, diz o texto, foi escolhido por Deus para comandar a nação. Só que abaixo de Moisés haviam outros líderes escolhidos para o auxiliar. Eram ajudantes da obra. Como um corpo na igreja. Temos pastores auxiliares, diáconos, evangelistas, obreiros, pessoas que seguram os braços do pastor levantados diante da guerra. Então, Corá era um desses auxiliares. Ele era um homem de destaque entre o povo, diz o texto. Ele fazia diferença, tinha poder de liderança. Era um homem influente. Era um líder. Sua função, pode-se dizer, era uma função invejável. Invejável, mas ele não estava satisfeito. Ele era da tribo de Levi. Ele era um coatita, ou seja, ele era da família mais importante da sua tribo. Naquele contexto, existiam 3 tipos de famílias de destaque entre os levitas: os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Dentre esses, os coatitas carregavam a arca da aliança. E Corá fazia parte dessa família de destaque, por assim dizer. Então, Corá era chefe, cabeça, líder em sua nação. Repito, ele era da tribo de Levi, devia ser muito carismático, devia ser bem influente na palavra, convencia, até porque, se você ler o texto direitinho, se você leu comigo, ele convenceu 250 líderes de renome na sua rebelião. Ele convenceu muita gente que Moisés não era homem de Deus. Olha que eloquência. E não é interessante, queridos, que toda rebelião, todo racha, toda divisão que acontece nas igrejas sempre tem como personagem, né, alguém de destaque, alguém na liderança. A rebelião dificilmente se inicia com um membro comum, mas sempre com alguém que tem voz, que tem vez, que prega, que ensina. Sempre começa com alguém de destaque. Toda rebelião, toda história de rebelião nas igrejas, rebeliões, divisões, de rachas. Às vezes é o pastor auxiliar, se levanta contra o pastor da igreja. Às vezes é um líder do louvor. Muitas vezes é um diácono influente, ou um evangelista de renome, insatisfeito. Agora, sabe o que está por trás das rebeliões e dos rachas nas igrejas? Desejo egoísta de grandeza. Desejo egoísta de destaque. Desejo por poder, prestígio, fama. Pessoas que gostam de aparecer. E em nosso texto aqui vemos Corá levantando-se contra Moisés, se igualando a Moisés e tentando desacreditar Moisés. O interessante é que mais à frente nós vamos ver Absalão se rebelando contra seu próprio pai, Davi. Isso é histórico. Depois Adonias quis usurpar o trono do seu irmão Absalão. Certa vez, os discípulos discutiram entre si quem seria o maior entre o grupo apostólico. Amados, essa sede de poder, infelizmente, está entranhado em nossa natureza humana. Porém, precisamos resistir a isso. Repreender, como se estivesse repreendendo um demônio, literalmente falando. Amados, o essencial em nossa vida não é a posição que exercemos na igreja, mas a fidelidade em exercer ou em realizar o trabalho que Deus nos deu. Ser fiel no pouco. Esse é o essencial. O lugar mais importante da vida cristã é aquele que Deus escolheu para nós, e não aquele que nós sonhamos e desejamos, e forçamos a porta para chegar lá. O melhor lugar no corpo de Cristo é aquele que Deus preparou para que ocupemos. Esse é o melhor lugar. Amém? É o melhor de todos. Isso porque todo membro da igreja tem um dom espiritual a ser usado
para servir aos outros. E, portanto, cada membro, cada um de vocês aqui é de grande valor para Deus, de grande valor para a igreja. Grande valor. Talvez você não tenha o dom da palavra, nunca pregou, tem medo de falar em público, mas você é uma pessoa excepcional na portaria, faz a diferença na limpeza, no evangelismo, numa visitação. 1 Coríntios 12, versículo 14 a 27, tem uma mensagem interessante para nós quando fala do corpo. O apóstolo Paulo foi inspiradíssimo aqui. Ele diz: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de se fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé ou aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, meu amado, cuidado com essa sede de poder. Cuidado com a insatisfação espiritual, ministerial. Cuidado com o que você fala de pastores e obreiros, de modo geral. Pois Corá morreu e foi para o inferno, mas os demônios que o instigaram a se rebelar contra Moisés estão vivos e procurando novas vítimas. E a próxima vítima pode ser você ou eu. Eu sempre digo, queridos, digo lá em Maricá, o dia que você ficar insatisfeito com essa igreja, com o nosso ministério, das duas, uma, venha falar conosco e diga em que estamos errando. Fale na cara. Ajuda-nos a acertar. Ou vá para outra igreja. Mas não crie divisão. Não crie confusão. Não se levante contra o seu pastor. Muito pelo contrário, ore pelo seu pastor. Como diz Leonardo Ravenhill, dificilmente você fala mal de quem você ora. Se você ora muito para uma pessoa, você não vai criticá-lo, você não vai falar mal dele. Você vai orar por ele. Não entre, então, por esse caminho de rebelião. Repito, não está satisfeito, querido. Pegue seu banquinho, saia de mansinho, mas não crie confusão, não crie rebelião, não crie patotinha. Não seja um discípulo de Corá, Datã e Abirão, que criaram confusão no meio do rebanho de Deus. Segundo, Corá era um líder eloquente. Eloquente, queridos. Amados, o poder de convencimento desse homem era algo extraordinário. Eloquência é a capacidade de convencer pelas palavras. Eloquência é aquela arte de falar bem, se expressar bem e convencer seus ouvintes. Corá aqui conseguiu convencer a 250 líderes que Moisés não era o escolhido de Deus. Olha aqui, poder de persuasão. Convenceu, queridos.
Ele convenceu os outros que Moisés tinha colocado as mãos sobre a própria cabeça e se autonomeado líder em Israel. Porém, para quem conhece a história de Moisés, sabe que ele não se autonomeou. Ele não arrombou a porta. Sabemos que, humanamente falando, Moisés não tinha qualificação alguma para estar à frente daquele povo. Quem o capacitou foi Deus. Quem o chamou foi Deus. Portanto, todo falso profeta é eloquente. O eloquente, quando está nas mãos de Deus, ele é uma bênção, instrumento poderoso. Mas quando ele está nas mãos do diabo, meu irmão, o sujeito é um instrumento de destruição em massa. Basta comparar, por exemplo, Billy Graham com Adolf Hitler. Billy Graham foi um instrumento usado por Deus. Levou a Cristo milhares e milhares de vidas ao redor do mundo por mais de 60 anos, pregando a palavra. Porém, com a sua eloquência diabólica, Hitler levou para a morte, para o inferno, milhares e milhares de almas. Esse é o poder da eloquência, queridos, do convencimento. Certo comentarista diz que Adolf Hitler sempre usava um tom de voz alto e sem excitação. Ele era convicto daquilo que estava pregando, por assim dizer, anunciando. Mesmo que fosse mentira, mas ele estava acreditando nas suas mentiras. Ele usava poucas palavras para expressar sua ideia e deixava grandes pausas entre uma frase e outra, para que o ouvinte refletisse no assunto tratado. A linguagem utilizada em seus pronunciamentos era para ser compreensível, do mais culto ao mais iletrado. Hitler se preocupava em alcançar todos, jovens, idosos e crianças, não deixava ninguém de fora, com a sua eloquência demoníaca. E mais, ele ensaiava seu discurso diante do espelho várias vezes antes de entrar em cena. Então, assim como Hitler, Corá também era muito eloquente. Cuidado, tem muito pregador eloquente. Tem muito mestre eloquente na internet com poder de convencimento fora do normal. Ele procura, de todas as maneiras, te convencer que a mentira é verdade, que a verdade é mentira. Ele tenta provar por A mais B que o branco é preto e que a grama é rosa. E convence muita gente. Muita gente. Por exemplo, o pastor Ed Renekiewicz é um homem com eloquência fantástica. Fantástica, queridos. Fantástica. Ele fala por 2 horas, sem olhar nenhum esboço. E fala. Ele fala bem, usa o português corretamente, mas é um instrumento do diabo para propagar a mentira. A última dele foi declarar abertamente que Deus não manda ninguém para o inferno. A igreja que ele pastoreia está de mãos dadas com o movimento LGBT. Em sua igreja tem muitos membros exercendo função de liderança que são declaradamente gays, com seu consenso. Então é uma igreja inclusiva, mas é eloquente, fala bem. Eu poderia falar de outros que seguem a mesma pegada de Ed Renekiewicz, como Caio Fábio, Ricardo Gondim, Kleber Lucas e outros que, assim como Corá, são eloquentes, mas ao mesmo tempo são instrumentos poderosos nas mãos do diabo para levar confusão, destruição e morte. Cuidado com eles. O que fazer então? Diante de tudo isso, conheça a palavra de Deus. Peça a Deus, amados, sabedoria para diagnosticar de longe um falso profeta, um falso mestre, alguém que pode te convencer que a grama é rosa. Peça a Deus para te guardar do falso mestre eloquente que vem até você via internet, ou em alguma igreja, ou em alguma religião. Terceiro, Corá
era um homem espiritual, entre aspas. Pensava que era espiritual. Corá era do tipo de obreiro que se orgulhava de sua humildade. Já viu esse? Era tão humilde, que ele se orgulhava da sua humildade. A rebelião dele tinha como princípio a sua espiritualidade, sabia? O argumento dele para se rebelar contra Moisés era a sua suposta santidade, a sua espiritualidade. Olha comigo no versículo 3 que lemos. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então, o argumento que Corá usou para questionar a liderança de Moisés foi um argumento espiritual. Espiritual. Ele pensava que assim como Moisés era santo e a congregação santa, todos estavam no mesmo nível. Realmente, queridos, aquela nação era santa, pois foi separada por Deus dentre todos os povos. Isso é o que a Bíblia diz. A nação era santa, eles eram separados. Porém, no meio daquela congregação, existia alguém que Deus havia escolhido para estar à frente do povo. É verdade que, humanamente falando, Moisés não era melhor e mais santo do que os outros, mas, soberanamente, Moisés foi chamado por Deus e escolhido por Deus para estar à frente do povo. Moisés tinha uma posição de autoridade constituída por Deus. Corá, por outro lado, tinha um câncer em sua vida, o de se achar espiritual, sendo carnal. Câncer, a doença dos fariseus, que Jesus tanto combateu. Ele confrontou Moisés com argumentos espirituais, mas na realidade ele era um carnal, soberbo, prepotente. Detalhe, Corá não morreu por matar alguém. Ele não foi um assassino. A Bíblia não descreve Corá como um assassino. Não. Ele também não foi um adúltero. Ele não foi um pedófilo, ou um idólatra, ou ladrão, ou homossexual. Não. Ele morreu juntamente com sua família porque se levantou contra um escolhido de Deus. E isso com argumentos espirituais. Você sabia que muitos crentes morrem espiritualmente pelos mesmos pecados de Corá? Pessoas que não bebem, pessoas que não fumam, pessoas que não se prostituem, não adulteram, não olham pornografia pela internet, mas que gostam de falar mal de pastor. Língua de tamanduá. Gostam de questionar a autoridade do pastor. Gostam de ver as falhas na vida daquele que está à frente do povo. Pessoas que sentem um enorme prazer em apontar o dedo para o pastor, mas se esquecem que existem 3 dedos apontando para ele e um apontando para Deus. Irmãos, hoje em dia a terra não se abre mais para engolir os rebeldes como Corá, Datã e Abirão, mas diariamente o inferno abre a sua boca para tragá-los assim que eles dão o último suspiro. A situação é delicada em nossos dias. Precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar o nosso coração, precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos, precisamos tomar cuidado com esse tipo de veneno do Corá que estamos tratando aqui nessa noite, para que essa unção diabólica de Corá não venha nos contaminar e nos levar à destruição, com argumentos espirituais. Quarto, estou terminando. Corá, o insatisfeito. Insatisfeito. Amados, foi a insatisfação que fez com que Lúcifer desejasse o trono de Deus. Ele já tinha uma posição de destaque no céu, mas queria a coroa do rei. Ele já era um querubim ungido, diz da palavra, mas queria ser a própria unção. De Lúcifer, portador de luz, se tornou Satanás. Foi expulso do céu. O mesmo aconteceu aqui com Corá.
ele era um líder de destaque na nação, auxiliava os sacerdotes no tabernáculo, mas com o passar do tempo, né, a insatisfação começou a dominar o seu coração e ele quis ser também sacerdote. Ele não ficou satisfeito em ser somente ajudante. Ele não queria somente estar embaixo, queria estar em cima, no alto. Queria destaque, queria ibope, queria aparecer. Era só botar uma medicina na cabeça, né? Seria mais fácil. Veja comigo o que Moisés disse para ele em Número 16, versículo 8 a 10. Acompanhe comigo. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe? É pouco para vocês? Olha, é tipo assim, Moisés falando, vocês têm um privilégio tão grande. Vocês foram separados do povo, vocês estão aí com uma responsabilidade tão grande, é pouco. E te fez chegar, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Interessante isso. Corá não se contentou em ajudar os sacerdotes. Ele queria também ser sacerdote. Que loucura, né? Não é esse o sentimento por trás de toda rebelião? Pessoas insatisfeitas com a posição que têm, com a função que exerce, desejando a posição do outro, ou melhor, a responsabilidade do outro. Na verdade, a pessoa só está desejando problema para si. Quando ela quer destaque, quando ela quer proeminência, ela está procurando sarna para se coçar. Porque não é fácil. Posição de pastor, de liderança. Não é fácil. Corá era do tipo do obreiro que jamais se conformou com o cargo que o Senhor lhe confiara. Irmãos, guardem isso. Quanto maior é a função que exercemos, maior é a responsabilidade que adquirimos. Responsabilidade diante da igreja. Principalmente responsabilidade diante de Deus. A febre hoje por títulos e funções de destaque dentro da igreja é lamentável, queridos. É uma febre, é um câncer, é uma doença. A pessoa é obreiro, ele sonha em ser diácono, ou é diácono, mas deseja com todas as forças ter o título de evangelista. Ele quer ser pastor. E o que falar daqueles que acham que ser pastor é muito pouco e colocam a mão sobre a própria cabeça e se ungem como apóstolos? Já tem até apóstola lésbica, 2 aqui em São Paulo, casadas, né? Não é casamento, mas juntaram, e as 2 foram ordenadas como apóstolas. Jesus. E o pior de tudo é que o diabo gosta muito disso. O diabo alimenta isso na alma da pessoa ao ponto dela começar a fermentar a igreja, falar mal do pastor, criticar suas posições e, por fim, rachar a igreja e abrir a sua igreja e realizar o seu sonho grande. Ser pastor. Agora sim, estou realizado. É um problema sério. Alguns conselhos, queridos. Acomode-se às coisas humildes. Contente-se com o que você tem. Esteja alegre com a função que você exerce no corpo de Cristo. Alegre. Você não é inútil na igreja só porque está sentado no banco aprendendo da palavra de Deus. Você não é inútil. Se você está aí, mas intercede pelo teu pastor, ora pelo teu pastor, jejua pelo teu pastor, você tem uma grande função e é um grande instrumento nas mãos de Deus. Você é tão importante para Deus quanto eu ou outro irmão qualquer. A única diferença é que a minha posição, a posição do pastor Júlio, pastor Marconi e da liderança é uma questão de responsabilidade. Seremos mais cobrados por Deus. Somente isso. Se dependesse de mim, digo sinceramente, não estaria aqui pregando, e muito menos em Maricá pastoreando.
Se dependesse de mim, queridos, eu estaria longe. Estaria cuidando da minha vida profissional, me preocupando com minha aposentadoria. É menos problemas. E não estou usando de falsa humildade. Deus conhece meu coração e as minhas limitações. Só estou aqui porque aprove a Deus me escolher e eu ainda não descobri o porquê. Estou perguntando, Senhor, por quê? Por quê? Sabe qual era a máxima de João Batista? João 3,27. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Então, o lugar mais importante da vida cristã é aquele que Deus escolhe para nós. O mais essencial não é a posição, mas sim a fidelidade em realizar o trabalho que Deus colocou na nossa mão. Seja pouco, seja muito, ser fiel. Então, meu amado, minha amada irmã, seja bênção aonde você está. E se aprouver a Deus te conceder maiores responsabilidades, Ele o fará no tempo dEle, para a glória dEle. Você não precisa arrombar a porta. Não precisa. Deixe que Deus abra a porta para você. Você não precisa se oferecer para pregar. Você não precisa se oferecer para estar cantando no louvor da igreja. Você não precisa se oferecer para estar tocando instrumentos na igreja. Se você tem essa chamada, Deus vai tocar no coração do teu pastor. Quinto, Corá, o condenado. É a parte mais triste do texto. O fim desse homem foi triste. E a sua família sofreu junto com ele. Provavelmente eram coniventes. Moisés ainda o confrontou, o repreendeu, mas ele não quis se arrepender. Tito 3, 10 e 11 diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Vamos relembrar o fim de Corá? Versículo 28 a 33. Então Moisés disse: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, ou palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. E eles, e tudo que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Que texto difícil, queridos. Esse texto aqui não é lido pelos pastores do amor. Não. Deus é amor, eu creio nisso. A prova de que Deus é amor é que estamos aqui. Mas Deus também é justo e mata. Há coisas que o orgulho nos incita a tomar, diz certo comentarista, mas que não são para nós. E se tomarmos, as consequências podem ser desastrosas. É interessante que quando vamos lá para a carta de Judas, versículo 11, temos 3 personagens ali citados. Um deles é Corá. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. É interessante observar aqui os verbos que Judas usa. Ele diz que os apóstolos seguiram o caminho de Caim, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. 3 personagens que se rebelaram, mas a ênfase aqui é para Corá, um homem que se levantou contra o ungido do Senhor e morreu de forma terrível, juntamente com a sua família. E a minha oração sempre é
que Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude a estar juntos com os pastores, juntos com a liderança, ajudando, orando, intercedendo e não atrapalhando. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus faça de você mais e mais uma bênção para essa igreja. Não se sinta condenado. Corá passou dos limites. E Deus sabia disso. Nós não sabemos o nosso limite, portanto, se humilhe na presença de Deus. Não se considere aí no estágio que ele estava, porque você pode se humilhar, você pode se arrepender, você pode buscar a face do Senhor. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, aprendemos com o erro dos outros aqui, Senhor, desse homem que se levantou com argumentos espirituais contra o teu servo. Sabemos que Moisés, Senhor, sabia muito mal falar, tinha dificuldades, mas o Senhor mesmo assim escolheu ele, Pai, para estar na frente do povo. Pai, não somos nós que escolhemos estar onde estamos, foi a sua soberania, foi a sua graça, a sua misericórdia. Então, Pai, que o Senhor venha nos colocar aonde o Senhor deseja e nos guardar, Senhor, de toda soberba, todo desejo de destaque, de ibope, de estar à frente, mas que cada oportunidade que o Senhor nos conceder, Pai, que possamos transmitir a glória para Ti, porque só Tu és digno de honra, glória, louvor e majestade. Só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é majestoso. Muito obrigado, Pai, por nos usar. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui, Pai. Até aqueles que não são vistos, não estão em destaque, muitas vezes estão na simplicidade, limpando um banco, lavando o banheiro, limpando, arrumando, mas são peças fundamentais em Tuas mãos, Pai. Toma a vida de cada um aqui em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.